Padre, eu tenho 26 anos, sou advogado e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como identificar que eu estou maduro para assumir o casamento? Eu escuto tantas vezes a expressão ser maduro, mas nem sempre sei decodificar o que isso realmente significa. Tem relação com a idade, padre? Eu não sei. Às vezes vejo tantos adultos agindo como se fossem adolescentes e o contrário também. Pessoas muito jovens que já estão conseguindo viver de maneira harmonizada com a vida. Gostaria muito que o senhor refletisse sobre isso. Abraço, Marcelo Ribeiro, de Osasco. Marcelo, o preparo para o casamento, antes de falar da maturidade, o tempo do namoro é justamente para você ensaiar o que será uma vida futura a dois, Então, a maturidade consiste em você ser capaz de descobrir se você já tem condições de se repartir. Maturidade está muito associada a essa capacidade do outro dividir-se, No livro Quem Me Roubou de Mim, que está aqui, nós trabalhamos o conceito de pessoa a partir da antropologia teológica cristã, onde nós dizemos que ser pessoa significa você estar na posse de si para depois dispor-se ao outro. A maturidade é um pouco isso. Você sabe que a criança, ela tem muita dificuldade de doar-se. A criança, ela gira muito em torno das necessidades dela. Eu quero isso, eu quero aquilo, ela não sabe esperar. A partir do momento que ela começa a ser educada, ela vai descobrindo que o mundo não gira em torno dela. Que a mãe, por exemplo, às vezes ela vai ter de tomar um banho antes de realizar as vontades dela, que ela pode muito bem esperar, que não está na hora do almoço ainda, que o almoço não está pronto. Enfim, são situações em que a criança vai se exercitando para compreender que o mundo não gira em torno dela. O casamento é um momento da vida, em que a pessoa está disposta a dividir tudo que ela é, tudo que ela tem, inclusive, mas hoje o povo casa com separação de bens, Antigamente o povo casava com mais disposição, inclusive tinha comunhão total de bens. Hoje não, são casamentos mais negociados, porque já casam pensando que pode não dar certo. Mas a comunhão de bens era muito significativa dentro do contexto de um casamento, porque já manifestava que existia uma opção pelo outro que pretendia ser duradoura. Eu estou comungando com você tudo o que eu tenho, mas sobretudo tudo o que eu sou. Mas eu não posso me doar ao outro se eu ainda não me possuo. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. E é por isso, Marcelo, que tantas vezes as pessoas ficam imaturas por muito tempo. Eu tenho visto eu tenho analisado muito esse prejuízo contemporâneo que nós estamos sofrendo. Ainda ontem, numa reunião que a gente teve da Fundação, estava conversando lá com as nossas colaboradoras, Eu dizia para elas assim, eu fico preocupado porque às vezes o cristianismo, a estrutura ritual do cristianismo, tem nos favorecido muito pouco o autoconhecimento. Nos falta o silêncio, nos falta a quietude. Dentro do rito, Você já observou isso? Na missa nem sempre nós temos aquela oportunidade de viver um silêncio mais demorado. Nós não criamos uma vida de oração em casa que nos favoreça essa quietude, esse silêncio. E o mundo é cada vez mais barulhento. O vizinho é cada vez mais desrespeitoso, com a música alta que ele põe, não quer nem saber se você está dormindo, ou se aquela música está excessivamente alta, até mesmo para um horário durante o dia. Então nós estamos vivendo num mundo cada vez mais barulhento, que está dificultando este autoconhecimento. Virou até uma rima, Um mundo barulhento que dificulta o autoconhecimento. Como é que a gente se conhece? Quando a gente mergulha nas nossas misérias, nas nossas possibilidades, quando ao final do dia você tem a oportunidade de refletir as atitudes que você teve, o jeito como você viveu, o jeito como você escolheu ser você. O namoro é um tempo em que você faz isso a dois, em que você descobre as qualidades do outro, os defeitos, porque gente perfeita não existe, e aí você vê se aquele pacote lhe é satisfatório, O outro não é um pacote, mas só a expressão ajuda. Ou é um pacote, difícil de ser levado, Você olha para a totalidade do outro, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, e você vai decidir se você quer isso para a sua vida.
se é com Ele que você quer dividir os seus dias. É uma análise boa. Uma amiga minha estava falando, você sabe que hoje, ela falou para mim, eu tenho ficado mais seletiva. Eu falei, por quê? Eu falei assim, eu fico pensando que às vezes eu perco tanto tempo com situações e pessoas que não me agregam nada, nada, absolutamente nada. E é verdade. Às vezes nós temos alguns relacionamentos assim, do dia a dia, né, que não agregam nada a gente, e você dispensa um tempo tão precioso àquela pessoa. De repente é um tempo que você poderia estar com um amigo de verdade, fazendo uma leitura, fazendo um curso de inglês, aprendendo alguma coisa, né, fazendo uma leitura que pudesse lhe instruir conhecimento, lhe agregar conhecimento. E ela falou assim, agora, padre, antes de eu aceitar um convite para uma festa, para sair, para isso, para aquilo, eu penso assim, essa pessoa vai estar na minha festa de 80 anos? Se eu chegar à conclusão de que não estará, eu não vou. Uma maneira que ela teve de resolver esse monte de urgências que não são urgentes. Você já observou como você perde tempo na sua vida indo em festas por obrigação? Ah, mas eu tenho de ir. Ah, mas eu tenho de ir. E o tempo vai passando. E de repente, aquela oportunidade que você teria de estar fazendo um retiro, de até mesmo, gente, de ficar à toa em casa e de se ocupar um pouco com você, de assistir um bom filme. É impressionante como o cinema tem o poder de nos fazer pensar. Bons filmes, sabe, existe uma série, um elenco de filmes interessantes que nos fazem pensar, que nos fazem repensar os valores, a estrutura social em que nós estamos inseridos. Tudo isso precisa nos amadurecer. Os estímulos para o amadurecimento nos dias de hoje são cada vez mais escassos. A música que toca no rádio é um lixo, com todo o respeito, pode até ser bonitinha, mas do ponto de vista poético, do ponto de vista nossa, essa letra me fez pensar, essa letra me provocou alguma coisa boa, essa letra me fez tocar os meus sentimentos mais profundos, os meus sentimentos mais nobres. Tudo hoje está sendo nivelado como entretenimento, vai entreter. O programa da tarde, ele vai te entreter. Não pode ter você não sabe a dificuldade que é ir para um programa de televisão nos dias de hoje, que a música não pode durar mais de 1 minuto. Você já imaginou isso? Em 1 minuto você tem que chegar lá, cantar e acabou a música. Não existe isso. As músicas, elas precisam ter início, meio e fim. Por isso que hoje a composição é feita muitas vezes com um refrãozinho maçante para repetir na mesma coisa, porque se der tempo de cantar só o refrão já valeu. Essa é a mentalidade do mundo de hoje. Mas nós não podemos admitir que essa mentalidade venha nos moldar. Que nós queremos fazer a diferença no mundo. Nós não falamos aqui no início do programa que a fé madura é justamente a capacidade de nos posicionarmos para que a gente tenha condições de fazer as mudanças estruturais que o mundo precisa. Mas onde é que o mundo precisa ser modificado na sua estrutura? Dentro da nossa casa. Eu não tenho como resolver a paz na Síria, o conflito na Síria. Tenho como rezar por isso, pedir a Deus que interfira nas pessoas que poderão tomar decisões. Agora, a paz na minha casa, eu preciso ser capaz de promover. Aí fica lá, né? Quer que se resolvam os conflitos da Síria, mas não atravessa o corredor para pedir perdão ao irmão, que mora do outro lado do corredor. Que mundo é esse? Que estrutura de mundo é essa que nós queremos transformar, se nós não fazemos nas pequenas coisas aquilo que a gente gostaria que fossem feitas nas grandes estruturas? Então, quer a paz na Síria, mas queira a paz com seu vizinho também. Busque o que é possível dessa paz, porque senão isso fica muito utópico. Aí é muito fácil a gente pegar um cartazinho e ir para a rua, pedir que o povo não seja corrupto, que a estrutura do governo não seja corrupta. Concordo. Nós precisamos cada vez mais, e agora vai chegar a época do nosso protesto. O verdadeiro protesto acontecerá o ano que vem, quando você vai eleger aqueles que estão lá, nos representando no Congresso, na presidência, em todos os âmbitos de poder. É ali que o povo protesta, é mudando, é olhando para a vida do deputado que você elegeu, o que ele fez, o que ele não fez, qual foi a postura dele. Isso é cristianismo. Tudo bem, faço um cartaz e vou para as ruas pedir
que os meus políticos não sejam corruptos, ou que as situações sociais sejam resolvidas, os problemas sociais sejam resolvidos, tudo bem. É justíssimo isso. Só que tem um detalhe: na sua vida pessoal, você precisa buscar a justiça. Na sua vida pessoal, você precisa buscar o seu compromisso em tornar, em diminuir a corrupção que existe no mundo. Então a melhor maneira de protestar contra a corrupção, sabe qual é? É você sendo honesto. É um protesto silencioso que tem um profundo poder de transformação. Então eu tenho a possibilidade de administrar isso aqui. Essa mesa está sob a minha administração. Eu vou administrar essa mesa com o mesmo empenho que eu quero que a minha presidenta da República administre o meu Brasil. É assim que funciona. Então a maturidade, ela é necessária em todas as dimensões da nossa vida. Eu, como padre, eu preciso ser maduro. O médico, no exercício da sua profissão, precisa ser maduro. Para quê? Para interpretar o poder do conhecimento, para interpretar o que ele sabe, para interpretar a maneira como ele trata os seus pacientes. A mãe precisa ser madura para poder fazer pelo filho o que ela realmente sabe que ele precisa, não o que ele quer. Porque na maturidade nós estamos dispostos a viver o conflito saudável. Pessoas maduras não correm do conflito. Minha gente, grandes tragédias acontecem porque a gente não viveu o conflito na hora certa. A gente não soube dizer não ao filho, a gente não soube proibir o que deveria ter sido proibido, no momento em que você ainda tinha autoridade para proibir. Se a gente negligencia a oportunidade de proibir na hora certa, depois nós vamos ter de conviver com as consequências nefastas de uma vida que não deu certo, porque faltou limite. E não precisa ser assim. Se a gente toma conta do momento presente, se a gente articula bem o que agora nos é possível fazer, o futuro será melhor. A melhor maneira de preparar o futuro é vivendo bem o presente. É um clichê, mas é verdadeiro e precisa ser recordado. O que você vai colher amanhã está sendo plantado hoje. E é por isso que é tão interessante você se comprometer, né? Você se comprometer com a sua maturidade. A maturidade, ela nos faz ter o gosto pela vida. É igual a fruta madura, né? A fruta madura é a fruta que já alcançou o seu sabor. A fruta madura é aquela que já está pronta. Não significa que nós vamos interpretar o pronto como algo que não precisa ser mais mexido. Não, a condição humana é diferente. A metáfora da maturidade tem limite quando nós analisamos a vida humana. O que nós queremos, o que nós pretendemos é assumir a maturidade como um projeto de vida. O maduro é aquele que sabe dizer não. Vamos lá na nossa festa, não sei o quê. Não, eu não posso. Eu estou cansado e o mais sábio para mim hoje é ficar em casa e descansar. O maduro não tem medo de contrariar. Já parou para pensar o quanto que a gente sofre desnecessariamente porque a gente não soube contrariar o outro? Porque a gente fez o que não deveria ter feito só para não criar um impasse. Quem disse que o impasse não é saudável? Ele nos provoca liberdade interior, minha gente. O outro depois se acostuma com você. Quando você começa a dizer o não na hora certa, porque você já refletiu e descobriu que seria desnecessário aquele sacrifício. Uma coisa é você ir fazer o que realmente tem de fazer. Um amigo está doente e eu vou lá prestar minha solidariedade, vou ficar com ele um dia se for preciso, para ajudar a família. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conseguir alcançar essa liberdade interior de poder dizer não àquilo que você sabe que não é papel seu. É como alimentar carentes, né? Eu não tenho obrigação de alimentar carentes. Você também não tem. Porque o carente muitas vezes é um poço sem fundo. Quanto mais você dá, mais ele quer, e mais ele vai te cobrar, e mais ele vai cobrar, e mais ele vai cobrar. E muitas vezes, numa relação pautada na carência, ela é absolutamente sufocante, desagradável. Quando você percebe, o tempo passou e você está ali com aquela pessoa por aqui. Por quê? Porque faltou a oportunidade de dizer na hora certa, a palavra certa. Isso requer maturidade. Marcelo, você vai saber que está na hora de casar, é no momento que você percebe que a sua vida já não cabe mais sozinho em você.
que você precisa dividi-la com alguém. E não tenha medo de reconhecer que você quer ficar solteiro. Não é nenhum problema você ficar solteiro a vida inteira, não. É opção. Que bobagem é essa que chega um momento da vida que tem de casar? Mentira. Hoje a gente tem, o mundo mudou. Em outros tempos as pessoas se casavam imediatamente após os 20 anos, e depois já ficava como para titia, né? Porque faltava mentalidades mais abertas para entender hoje, por exemplo, o empenho de uma vida profissional, né? Profissional, aos 30 anos é a hora de sair do Brasil, de fazer um curso fora. E basta cavar a oportunidade que acha a minha gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pai. Eu não sei isso, aquilo. Vai estudando para você ver, vai ficando qualificado para você ver. O mundo de hoje tem necessidade de gente qualificada, de gente que se especializou. E a vida profissional provoca uma realização, uma satisfação muito grande. Eu lamento muito, sabe? Não sei se estou errado na análise que faço, mas às vezes eu vejo pessoas jovens desperdiçando tanto tempo com a vida emocional, vivem o tempo todo em torno de problema com a namorada, o problema com o namorado, gastando uma energia desnecessária, uma energia que deveria estar canalizada para a realização profissional, para os estudos, para a faculdade. Impressionante como eu vejo gente emperrada, só chorando por causa do namorado, só chorando por causa da namorada, porque aconteceu isso, porque ela me traiu, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Vá chorar por questões mais nobres. Chore por oportunidades que você quer ter na vida. Chore pela oportunidade de cursar uma boa universidade. Chore porque está levantando cedo todo dia para ir trabalhar, para dar conta da vida, para vencer. Sabe, existe um status quo, né, que muitas vezes nos segura naquela situação. Ah, eu nasci pobre, eu não tive oportunidade de estudar, os meus irmãos são todos assim, eu serei também. Mentira. O conhecimento, minha gente, ele abre portas que nós não podemos nem imaginar. Machado de Assis, um dos maiores intelectuais da história, que é brasileiro, era um mulato pobre que não tinha oportunidade nem de frequentar a escola. Sabe como é que ele fazia? Ficava escutando as aulas através do muro que separava ele da escola. Ninguém segurou Machado de Assis. Ninguém segurou. Por quê? Porque ele quis. Ele foi teimoso. Ele não se contentou, ele quis a maturidade. Ele não se contentou com a imaturidade, com a artificialidade. Ele quis além. E aí você vai ler os romances de Machado de Assis, você vai identificar que foi um homem que sofreu todo tipo de preconceito. Ele tinha tudo para dar errado. Rui Barbosa, com sua frase célebre, alguém perguntou para ele: Rui, qual é o segredo da sua genialidade? Ele disse: é que o sol nunca me descobriu na cama. Ele nunca me encontrou deitado. Antes dele chegar, eu já estou trabalhando. É isso, minha gente. Viver o mistério da salvação, assumir essa presença de Deus em nós, é você fazer a parte que lhe cabe. Cabe a mim, cabe a você. E a Virgem de Nazaré, ao nos trazer o seu menino, ela nos dá esse presente, um presente de Natal. Acho que é o presente mais bonito que a gente pode receber de alguém, é esse. Alguém com uma palavra, com um gesto, tornar a nossa vida melhor. E esse Jesus que a Virgem nos entrega, só nos torna melhores. Ninguém que passa por Jesus fica do mesmo jeito. Sempre vai além. Porque Ele desperta dentro de nós todas as capacidades que estavam adormecidas. Ele desperta dentro de nós tudo aquilo que nós nem sabíamos que existia. Mas como Ele tem o dom de enxergar o futuro, porque nos ama, Ele nos faz trazer esse futuro para fora, nos antecipa nos dias de hoje aquilo que será o nosso futuro, preparando agora uma esperança operante. O futuro que eu quero, eu preparo hoje. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré. Tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré.